Olá, meninas e meninos, tudo bom? Hoje iremos falar sobre a bioquímica dos lipídios. Sabe essa tremedeira do vídeo? É para mostrar a sensação que você vai sentir na hora da prova. Mas afinal, como é formado um lipídio? Um lipídio se forma a partir de uma junção entre um ácido graxo e um glicerol. A fórmula estrutural do ácido graxo corresponde a um grupo éster ligado a um radical, já a fórmula estrutural do glicerol corresponde a três ligações simples entre carbonos e hidroxilas mais os radicais. O conjunto desses componentes corresponde à estrutura do lipídio, C6H5O6, sendo que os mesmos desempenham várias funções no organismo animal. Na nossa dieta alimentar, ingerimos diversos tipos de nutrientes, dentre eles os lipídios, os carboidratos e as proteínas, denominados de macronutrientes. Os macronutrientes são de extrema importância para o organismo. A degradação de macronutrientes ocorre em locais distintos no organismo. Os carboidratos começam a ser digeridos na boca pela amilase salivar e terminam de ser digeridos lá no intestino. Em contrapartida, as proteínas são digeridas no estômago por pepsinas. Já os lipídios são digeridos apenas no intestino por enzimas denominadas lipases, que são liberadas no suco pancreático. Os lipídios são moléculas orgânicas insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Existem cinco tipos de lipídios. Os glicerídeos podem ser poliinsaturados ou insaturados, como os óleos, e saturados, como as gorduras. Já os fosfolipídios são os principais lipídios constituintes das estruturas das membranas celulares. Os cerídeos são as ceras e as cutículas. Já os esterídeos são lipídios derivados do colesterol, como o HDL e o LDL, e os hormônios, como a testosterona, o estrogênio, a progesterona e o cortisol. Já os carotenoides são os lipídios produzidos pelas plantas. Para compreender como funciona a bioquímica dos lipídios, se faz necessário distinguir dois conceitos básicos sobre o assunto. São eles a lipogênese e a lipólise. A lipogênese é o processo pelo qual ocorre a síntese de ácidos graxos quando há excesso de lipídios e proteínas no organismo. Já a lipólise é o processo pelo qual ocorre a degradação de lipídios quando há insuficiência de glicose no organismo. Mas afinal, como que as gorduras são degradadas? Agora vamos aprender como que ocorre o processo da lipólise. Durante uma dieta rica em gordura, os lipídios passam direto pela boca e pelo estômago, começando sua digestão no intestino. Primeiramente, as gorduras são emulsificadas pelos sais biliares e, após a emulsificação, passam a ser degradadas pela lipase, uma enzima liberada pelo suco pancreático. Com a quebra da molécula de gordura, são liberados triglicerídeos e ácidos graxos, que são absorvidos pela mucosa intestinal, indo posteriormente para a corrente sanguínea, onde se combinarão com proteínas plasmáticas, as albuminas. A combinação de ácidos graxos, triglicerídeos e albuminas formam um quilomicron, as primeiras lipoproteínas plasmáticas, que vão para a corrente sanguínea e também sofrem a ação da lipase. Nessa segunda ação da lipase, ocorrerá a liberação de quilomicrons e ácidos graxos, que serão acumulados no tecido adiposo e também no tecido muscular. Parte desse processo ocorrerá novamente com os quilomicrons remanescentes, ou seja, os quilomicrons que não foram absorvidos inicialmente. Eles serão captados por células hepáticas e no fígado também sofrerão a ação de lipases graxas, formando então o VLDL, lipoproteínas de muito baixa densidade, que voltam para a corrente sanguínea e sofrem novamente a ação das lipases. Nessa ação, serão liberados ácidos graxos que ficarão armazenados no tecido muscular e novamente no tecido adiposo. Os remanescentes de VLDL são os IDL, lipoproteínas de densidade intermediária. O IDL forma tanto o LDL, que são lipoproteínas de baixa densidade, quanto o HDL, que são lipoproteínas de alta densidade. Lembrando que popularmente LDL é conhecido como colesterol ruim e HDL como colesterol bom. O LDL terá como função transportar todo o colesterol para os tecidos extrahepáticos, formando as placas de ateroma, ou seja, as placas de gordura.
Uma grande quantidade de HDL, ou pelo menos uma quantidade suficiente de HDL, tem a capacidade de retirar as placas de ateroma, retirando o LDL e o levando para o fígado. No fígado, o LDL é fagocitado e nos hepatócitos sofre a ação de lipases. Nessa ação ocorrerá a síntese do colesterol ruim e de sais biliares. Os sais biliares então são sintetizados no fígado a partir de LDLs e armazenados na vesícula biliar, onde aguardarão a ingestão de alimentos ricos em lipídios para que atuem novamente na emulsificação desses lipídios e em uma nova degradação de gorduras. O nosso corpo também é capaz de produzir gordura através de um processo denominado de lipogênese. Vamos aprender agora como que esse processo funciona. Como seu corpo produz gordura? A síntese de lipídios pode ocorrer a partir de carboidratos e proteínas. Nosso corpo consegue converter carboidrato em gordura, assim como a proteína. Por quê? Veja bem, nosso corpo pode estocar carboidrato em forma de glicogênio e estoca gordura no tecido adiposo, mas nós não estocamos proteína na forma de proteína. Se você come proteína em excesso, essa proteína vai ser convertida e guardada como gordura. A síntese ocorre principalmente no fígado e menos no tecido adiposo. Então, o local principal da síntese que vamos estudar agora é o fígado. Um detalhe importante é que o substrato inicial é sempre o acetil-CoA e o produto final geralmente é o ácido palmítico. A síntese é estimulada quando há muito ATP e muito acetil-CoA. Na primeira reação do ciclo do ácido cítrico, o grupo acetil se une ao oxalacetato e forma o citrato. Acontece que se há muito acetil-CoA e muito ATP, o citrato não segue no ciclo. Dessa forma, ao invés de seguir, ele é desviado para a síntese de lipídio. Como a membrana interna da mitocôndria é impermeável ao acetil-CoA, o acetil-CoA sofre a primeira reação do ciclo, se juntando ao oxalacetato e formando o citrato. Dessa forma, os carbonos do grupo acetila são transportados sob a forma de citrato para fora da mitocôndria para seguir as reações e formar o ácido graxo no citosol. Enquanto isso, o oxalacetato é convertido em malato e, mediante a saída de um gás carbônico, ocorre a produção de piruvato. E atenção, durante a transformação de malato a piruvato, ocorre a produção de um NADPH, e esse NADPH vai fornecer elétrons na síntese de ácidos graxos. A síntese consiste na união de unidades de dois carbonos, sendo a primeira unidade proveniente do acetil-CoA e a outra do malonil-CoA. E o que é o malonil-CoA? Nós temos uma enzima chamada de acetil-CoA carboxilase, que se apresenta na célula como um dímero inativo. Vários desses dímeros têm que se unir, têm que se polimerizar, e quando eles se polimerizam, eles formam um polímero, que será uma enzima ativa, e então temos a acetil-CoA carboxilase, pronta para catalisar a reação. Esta enzima pega uma molécula de acetil-CoA e junta uma molécula de CO2, formando o malonil-CoA. A lipogênese é como um conjunto de proteínas unidas com vários domínios responsáveis por funções diferentes. E entre esses domínios está o ACP, a proteína carreadora de acilas, e a cis, que é o aminoácido de cisteína. Note que o ACP tem um SH, porque possui enxofre em sua composição, assim como a cisteína, que tem enxofre em seu radical. Como já sabemos, tudo começa com o acetil-CoA. Ele perde a sua enzima CoA e os dois carbonos restantes serão unidos ao ACP. Esses dois carbonos são passados para a cisteína. Calma, eu sei que tá rápido, mas você consegue. Os demais carbonos virão da molécula de malonil-CoA, e o processo é bem parecido. A coenzima CoA cai fora e os carbonos unem-se ao ACP. Lembrando que para a formação do malonil, pega-se um acetil-CoA e acrescenta-se um gás carbônico. E para acrescentar esse gás carbônico foi gasto um ATP. E por que esse ATP foi gasto? Porque agora a saída desse gás carbônico que vai fornecer energia para o próximo passo, que é unir dois carbonos que estavam em cima com os carbonos que estavam embaixo. Mas há um detalhe, este é o ácido palmítico. Note que na ponta temos um carbono unido ao oxigênio por dupla ligação, e esse carbono unido é o que está no ácido graxo em formação, mas este também tem outro carbono unido ao oxigênio por dupla ligação. Logo, ele precisa sair. A partir de agora, a célula precisa se livrar desse C-O para continuar a formação do ácido palmítico. Na formação do piruvato malato foi produzido o NADPH, e agora este será usado para fornecer hidrogênios. Estes hidrogênios vão se unir ao ácido graxo em formação, excluindo a dupla ligação, mas ainda temos o oxigênio em excesso, então a célula vai juntar estes dois hidrogênios ao oxigênio, formando uma molécula de água que irá sair daqui.
Este é um ácido graxo saturado. Logo, essa dupla ligação não pode existir. E para se livrar dessa dupla ligação, a célula vai pegar outro NADPH que vai fornecer hidrogênio e elétrons, vai desfazer a ligação dupla e pronto, agora teremos um ácido graxo saturado em formação. Agora, esses 4 carbonos podem subir para a cisteína e o processo todo vai se repetir várias vezes até formar um ácido palmítico de 16 carbonos. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu like e curta o nosso canal.